Bom, galera, bem-vindo à sala de aula do EAD ESAP. Meu nome é Wagner Talarico. Vamos estar iniciando aqui uma série de estudos na área de informática básica. Esse vídeo que a gente está fazendo agora é um vídeo que fala sobre Excel básico. Vamos estar falando sobre Excel básico, mostrar as principais funcionalidades do Excel, mostrar as principais ferramentas, como trabalhar com fórmulas matemáticas e mostrar que na realidade o Excel não tem nenhum mistério. Eu costumo dizer na realidade que o Excel ele é muito fácil de se lidar, o difícil de lidar é a matemática. Então quando você consegue identificar dentro do Excel os números dentro das células, você sabe Excel. Quando você não sabe fazer o somatório, é porque na realidade o seu problema é a grande matemática. Mas a gente vai estar lidando com isso aqui, você que trabalha com Excel no seu dia a dia, você que vai fazer algum concurso, que vai ter o Excel, então você pode estar tirando todas as suas dúvidas aqui. Tá? Vou colocar aqui e vou estar falando para vocês e no final eu escrevo aí para vocês o meu e-mail em caso de dúvida, tá? Entrar em contato com a gente, mas no final da aula vocês vão ter tudo isso daí juntamente com os exercícios. A gente vai estar fazendo alguns exercícios aqui também junto, tá? E qualquer dúvida que você tenha no exercício também, lá no final da aula a gente vai colocar aí nosso e-mail, nossos contatos, e você entra em contato com a gente para a gente estar esclarecendo as suas dúvidas. Então vamos lá, coloquei aqui para vocês uma apostila que está aqui em PDF, tá? Falando do Excel básico, aqui é a cara inicial do Excel e a gente vai estar falando as principais coisas do Excel que aqui se pede no mercado de trabalho, se pede dentro de um concurso. Logicamente que eu não vou ficar lendo a apostila toda aqui, mas as principais formas, as principais coisas do Excel eu vou estar falando, tá? Então aqui ó, a gente está vendo já de cara, que é onde eu estou mexendo o meu mouse aqui, é a cara do Excel. A gente sabe que existe hoje versões diferentes do Excel, do pacote Office da Microsoft, né, que o pacote Office hoje da Microsoft utilizado é o 2007, 2010. O layout dele, que a gente chama, que é a cara, é um pouco diferente desse daqui, que esse daqui é o 2003. Mas os nomes das ferramentas, o nome das coisas que a gente vai estar citando agora e as fórmulas ela não modifica. O que modifica na realidade somente é o layout, mas os nomes são os mesmos, tá? Então isso não vai ter diferença nenhuma. Vamos começar a falar aqui sobre a cara do Excel. Então vocês estão vendo aqui que o Excel ele tem um local aqui, que é um local azul, onde está escrito aqui, ó, Microsoft Excel pasta 1. Esse local é chamado de barra de título. Por que barra de título? Porque toda vez que eu salvo uma pasta de trabalho, ela vai ficar com o nome aqui em cima. É o título dessa pasta de trabalho. Então, toda vez que eu salvo qualquer coisa no Excel, o nome é dado de pasta de trabalho e o título dessa pasta de trabalho fica bem aqui em cima, tá ok? Abaixo eu tenho aqui os menus. Como eu tenho os menus, isso é chamado de barra de menu. Eu tenho aqui o menu arquivo, o menu editar, o menu exibir, o menu inserir, formatar, tá vendo? Então aqui são todos os menus que a gente pode estar trabalhando com o Excel. Se você reparar bem, eu tenho abaixo lá de uma letra na barra de menu, por exemplo, o arquivo, eu tenho a letra A. O editar, eu tenho a letra E, tudo sublinhado. Essa letra sublinhada é referente ao atalho desse referido menu. Então, você clicando Ctrl mais a letra que está sublinhada é o atalho desse referido menu. Então, se eu clicar Ctrl A, eu tenho um atalho do menu arquivo. Ctrl E, eu tenho um atalho do menu editar. Ctrl X, eu tenho um atalho do menu exibir. E assim por diante. Abaixo da barra de menu, eu tenho a barra de ferramenta. É onde vai ter os botões que eu vou estar aplicando na minha planilha sem alterar característica alguma da minha planilha. Então, todos esses botões aqui são botões de ferramentas. Abaixo da barra de ferramenta, eu tenho a barra de formatação. São os botões que eu vou estar aplicando, que vai estar alterando o formato original da minha planilha, do meu documento. Então, é chamado de botões de formatação. Abaixo do botão de formatação, f de x, tá vendo? É função de x. Na realidade, é onde a gente vai estar inserindo as fórmulas. Então, são chamados de barra de fórmula. Toda essa barra
branca aqui. Abaixo da barra de fórmula, eu tenho a área de trabalho do Excel, que é a minha planilha. Então, a gente está vendo que uma planilha do Excel, ela é composta por letras. Temos lá letra A, letra B, letra C e números. A união de letras e números formam células. Então, cada quadradinho desse aqui, ó, cada retângulo desse é uma célula. Então, por exemplo, aonde que está aqui o cursor do mouse? Aqui em escuro aqui, a célula selecionada. B5. Ou seja, ele está na minha coluna B, linha 5. É assim que é feita a leitura de uma planilha do Excel. Se ele está na minha linha B, coluna B, linha 5, isso significa o quê? Que toda a minha coluna é letra. E toda vez que eu falar linha, é número, tá ok? Então, coluna no Excel são letras e linhas no Excel são número. A união de linhas e colunas formam célula. O Excel ele possui um total de 65.536 linhas e ele possui um total de 256 colunas. Se você quiser saber o total de células, basta você multiplicar o número de linha que existe com o número de coluna. No final você vai achar o resultado, que dá 16.777.216. Tá ok? Então, esta é a cara do Excel, tá? Abaixo a gente fala sobre a pasta de trabalho, a gente explica o que é uma pasta de trabalho. Lembrando que pasta de trabalho é qualquer coisa que eu salvo no Excel. Então, quando eu salvo alguma coisa no Excel, ele tem o nome de pasta de trabalho. Diferentemente do, por exemplo, no Word. Quando eu salvo alguma coisa no Word, ele tem o nome de documento. Quando eu salvo alguma coisa no Excel, o nome não é documento, e sim pasta de trabalho. E lembrando que sua extensão, o que é extensão? São aquelas 3 letrinhas que ficam no final de um arquivo. Ela é .xls. Isso se for o Excel 2003, se for o Excel 2007, 2010, é .xlsx, tá ok? Então, ó, o Excel ele possui Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Cada Plan 1, Plan 2 e Plan 3 desse é uma pasta de trabalho, tá ok? Ou seja, não é planilha. Planilha é onde você trabalha. Pasta de trabalho é quando você salva, tá ok? Aí aqui na apostila a gente vem falando sobre nomeando, movendo, excluindo arquivo. Aí a gente fala sobre cada ícone desse, que a gente vai estar comentando agora a função de cada ícone desse aqui, tá ok? Então vamos começar a falar dos ícones da barra de ferramenta. Então o que é esse ícone da barra de ferramenta? A folha em branco. Essa folha em branco da barra de ferramenta é um ícone que chama de novo, é uma nova pasta de trabalho. Então toda vez que eu clicar neste ícone branco, significa que eu estou abrindo uma nova pasta de trabalho. Tá? Então, lembrando que quando eu abrir uma nova pasta de trabalho, então eu tenho lá Plan 1, Plan 2 e Plan 3 e abro uma nova pasta de trabalho. Essa pasta de trabalho é independentemente da outra. Tudo que eu fizer na Plan 1 é Plan 1, tudo que eu fizer na Plan 2 é Plan 2. Tá? Se eu salvar somente a Plan 1, eu só salvei a Plan 1. E se eu salvar somente a Plan 2, eu salvei somente a Plan 2. Quando eu clico nessa pastinha amarela, significa que é uma pasta que eu quero abrir um arquivo já salvo no meu documento, no meu computador. Então, toda vez que eu clico aqui, ele vai estar abrindo um arquivo para mim, uma caixa de seleção para que eu escolha o que eu quero selecionar no meu computador para abrir. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, tá vendo que a aparência já é diferente, mas os nomes são os mesmos. Eu venho aqui, ó, a pastinha está aqui dentro. Eu venho aqui, ó, cliquei, ele vai abrir a caixa de seleção para que eu possa escolher que tipo de arquivo, qual arquivo eu quero colocar aqui, tá ok? Então, para isso, está servindo ele. 2, o botão 3 é um desenho de um disquete, isso salva a minha planilha, tá? Lembrando que isso não salva em disquete. Ah, mas Talarico, por que tem o desenho do disquete? Ah, não interessa, o cara quando criou isso aí, ele quis colocar o desenho do disquete. Pô, se fosse hoje em dia, se fosse salvar em disquete, tinha que ter o desenho do pendrive, do CD, de um monte de coisa aqui, tá? Então, na realidade, ele não salva nada em disquete. Isso aqui salva o meu arquivo, tá? Passando para o botão 4 aqui, ó. O botão 4
ele me dá o mapa do meu documento, tá ok? Então eu abro todo um documento branco, novo, e ele me dá todo o mapa do meu documento, mostrando lado a lado como é que é o meu documento. Do lado aqui eu tenho uma cartinha. Essa cartinha ele anexa a minha planilha diretamente ao meu gerenciador de e-mail que eu tiver no meu computador, como por exemplo o Outlook, e ele manda ele por e-mail automaticamente para mim, sem que eu precise salvar ele na minha máquina. Do lado eu tenho a impressora, que ele imprime toda a minha planilha, tá? Ao lado eu tenho visualização de impressão, ele vai mostrar na tela do monitor para mim exatamente como o documento que está sendo impresso vai ser impresso na realidade. Do lado aqui eu tenho o ABC. Esse ABC aqui é uma correção ortográfica gramatical, tá? Então ele corrige erros de ortografia e gramática. Lembrando que ele só faz correções de ortografia e gramática, tá? Então esses são os principais botões que a gente tem aqui na barra de ferramenta. Abaixo eu tenho a barra de formatação, que os principais botões que eu tenho aqui é negrito, itálico, sublinhado, alinhado à esquerda, centralizado e alinhado à direita. Esse é o que você mais trabalha na sua planilha aqui, tá? Abaixo eu tenho a inserção de dados, a gente explica aqui, ó, como a gente insere dados dentro de uma planilha do Excel, tá? A gente fala também aqui de como trabalhar com números no Excel. Tudo isso a gente vai estar falando na prática quando chegar à área dos exercícios, tá? Aqui eu coloquei para vocês, eu não vou ficar lendo um a um, mas todas as teclas de atalho do Excel. Então aqui tá todas as combinações de tecla do Excel. É só pegar e ler, tá? Abaixo das teclas de atalho, a gente fala da alça de preenchimento e dá um exemplo aqui. O que é a alça de preenchimento? A alça de preenchimento é uma ferramenta que o Excel possui, que ele faz o seguinte para mim. Eu tenho lá o número 1, 2, 3. Se eu arrastar pela alça de preenchimento, ele vai completar isso para mim, como está aqui no exemplo. Então ele vai completar como? Se eu tenho 1, 2, 3, ele vai completar lá 4, 5, 6, ele vai seguir uma sequência para mim. O auto-preenchimento já é diferente. Se eu coloco lá segunda-feira e embaixo numa célula seguinte, eu vou escrever segunda-feira de novo, quando eu escrever segundo, ele auto vai preencher com segunda-feira, ele vai completar isso para mim. Tá ok? Aqui está como exemplo. Segunda-feira, terça-feira, ele vai autocompletar isso. Tá? Abaixo eu tenho aqui seleção inicial em questão de hora, em questão de data. Eu falo sobre o autocompletar aqui e a gente agora vai estar falando das partes mais importantes que para todo mundo trabalha, que é a parte de fórmulas. Tá ok? Eu coloquei para vocês aqui nessa planilha, além da planilha, eu coloquei para vocês baixarem também um material de exercício, que é onde a gente vai praticar bastante. Vários exercícios que já pediram em concurso público, exercícios que já fizemos dentro de empresa. Tudo isso para a gente ter uma melhor visualização. A gente vai fazer exercício por exercício, a gente vai trabalhar questão por questão e tentar esclarecer todas as dúvidas aqui. Então, a gente tem aqui, ó, primeira questão, foi uma questão que caiu num concurso público que ele falava o seguinte: quando salvamos um arquivo no Word, ele recebe o nome de documento. É aquilo que eu te falei. Então, quando eu salvo qualquer coisa no Word, a extensão dele é .doc, tá ok? E ele é chamado de documento. É como se fosse a descrição do tipo de arquivo. E quando executamos o comando salvar no Excel, estamos criando o quê? A lista das opções. Ó. Então, a gente falou lá no início que quando eu salvo alguma coisa no Excel, ele tem um nome. Ele é planilha? Ele é tabela, documento ou pasta de trabalho? Fácil, né? Ou seja, tudo que eu salvo no Excel, a gente falou lá no início, ele tem o nome de pasta de trabalho. Lembrando que planilha é o local que eu trabalho no Excel, é a minha área de trabalho. Mas quando eu salvo esta planilha, ela vira o quê? Uma pasta de trabalho, nesse caso aqui, letra D. Aqui, ó, número 2, mole. Estando com o valor 35 na célula A3 e A3 mais 3 na célula B3, qual é o resultado de A3 mais B3? Mole. Vamos fazer isso com calma, tá ok? Na dúvida, pega a planilha do Excel ou desenha se você não tiver com a planilha, ou pega se você tiver a oportunidade de estar com a planilha e
coloca isso na planilha. Então ele me diz o seguinte, ó, estando com o valor 35 na célula 3. Então a gente vai lá, célula 3, ele me disse que eu tenho 35, beleza? Coloquei lá o 35. E A3 mais 3 na célula B3. Então na célula B3 ele tem a fórmula A3 mais B3. Quanto que vale A3? 35. Mais 3 na célula B3. Então ele tem aqui 35 mais 3, que é 38. E aí ele quer saber o seguinte: qual é o resultado de A3 mais B3? Ou seja, ele tem 35 na célula 3, ele tem 35 mais 3, que dá 38 na célula B3, e ele quer o resultado de A3 mais B3. Muito fácil, 35 mais 38, 73. Na dúvida, a gente coloca lá a fórmula. Como é que a gente faz um somatório dentro do Excel? Lembrando que toda fórmula do Excel, para ser identificada como fórmula e não dar erro, eu preciso começar com o sinal de igual antes desta fórmula. Então eu coloco lá, igual, eu quero somar quem? A3, não é isso? Então eu coloco lá, A3 mais, que é o sinal de adição, B3. Ou seja, B3. Vou lá e teclo Enter. Qual é o resultado? 73. Vamos ver se tem esse resultado lá? Resultado 73, letra D. Tranquilo? Fácil. É só manter a tranquilidade. É o que eu te falei. Se você consegue identificar o que é uma célula A3, A2, B3, você sabe Excel. Agora, quando você não sabe somar 35 com 38, o problema no Excel é a matemática. Tá? Então vamos lá. 3. Ele diz assim, ó. Quando queremos inserir uma função no Excel, devemos indicar o programa que o faremos através da inserção de que sinal? Acabei de demonstrar para vocês e acabei de falar que toda fórmula do Excel, que está aqui ó, na barra de fórmula, ela tem por obrigação começar, ó, até coloquei aqui, ó, ela tem por obrigação começar como? Com o sinal de igual, antes desta fórmula. Certo? Se ela tem por obrigação começar com o sinal antes da fórmula, isso foi uma questão de concurso público. Cuidado! O que acontece? O cara foi lá e marcou logo a letra B. Ele errou, porque a letra B diz o quê? Após a expressão. E o sinal de igual tem que ser o quê? Antes da expressão. Se é antes da expressão e não tem nenhuma resposta, é nenhuma das respostas de letra D. Tranquilo? Mole, mole, mais fácil que isso, só catar ouro na mina do João Coragem. Então vamos lá. Questão 4. Ele me diz assim, ó, avalie os valores das seguintes células. A1 tem o valor 3, A2 eu tenho o valor 4, A3 eu tenho o valor 2, A4 eu tenho o valor 2. O resultado das funções máximos e soma, blá, 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 blá. Mole. Vamos fazer com calma. Primeiro vamos entender o que é a função máximo. Toda vez que ele pede máximo, ele quer saber o valor maior entre as células. Então aqui, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, se eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, 10, 20, 1, 0 e 3. E colocar aqui igual máximo de A1. 2 pontos significa até. Então, eu quero de A1 até A9. Viu que ficou tudo aqui? Ó, ele selecionou todo mundo. Se fosse ponto e vírgula, seria E. Então, seria A1 e A9. Como ele quer até, que é todo mundo, que eu estou dando um exemplo, ele pegou todo mundo. Se ele quer o máximo é o maior valor entre as células. Maior valor entre as células aqui seria o resultado que? 20, que é A6. Vamos ver se é isso mesmo? Então, 20, que é A6. Então, só para entender, máximo sempre vai ser o maior valor entre as células. Então, aqui no exercício, ele quer o quê? O maior valor de A1 até A4. A1 é 3, 4, 2 e 2. Eu tenho as fórmulas aqui, ó. Então, ele quer o maior valor de A1 até A4. De A1 até aqui. Qual é o maior valor? 4. Agora, ele quer soma de A1 e A4. Soma de A1, que é 3, e A4, que é 2.
Ou seja, o primeiro resultado aqui eu tenho 4. E o segundo, que é a soma de A1 e, ponto e vírgula E A4, que é 2, ou seja, 3 mais 2, 5. Então, quais são os resultados? 4 e 5. Letra C. Tranquilo? Fácil, fácil. Questão 5. Avalie as seguintes células. Ele me dá lá, ó, máximo. Lembrando que toda vez que ele pede o máximo, é o maior valor entre as células. E entrou uma coisa nova aqui agora. Mínimo. O que é o mínimo? Mínimo é a menor valor entre as células. Se o máximo é o maior, o mínimo é o menor valor entre as células. Então, ele me dá aqui, ó, máximo de C1 até 1 menos 2 vezes mínimo de C1 e E1. Vamos fazer isso aqui na mão primeiro, antes da gente botar no Excel, para a gente ver o resultado. Vou levar isso aqui para o bloco de notas e a gente vai estar fazendo essa função aqui, tá ok? Então, ele me diz o seguinte, ó. Ele diz assim, ó. Avalie as seguintes células, A1, B1, C1, D1, E1. E a função máximo, C1 até E1, menos 2 vezes mínimo de C1 e E1. Resulta em que valor? Máximo a gente já viu que é o maior valor entre as células. Então, ele quer o maior valor de C1 até E1. C1 até E1, o maior valor é quanto? 10. Então, ó, 10 menos 2 vezes o menor valor de C1, ponto e vírgula agora. Ponto e vírgula é E. Então, ó, toda vez que eu tenho 2 pontos, eu tenho até. Toda vez que eu tenho ponto e vírgula, eu tenho E. Então, ele quer C1 e E1. Então, ele quer o menor valor entre 4 e 10. Quem é menor? 4 ou 10? 4. Agora é fácil. É só eu fazer o cálculo matemático, certo? Então, ó, a tia Teteca ensinou lá no primário pra gente que a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Multiplicação, que é a ordem da matemática. Multiplicação ou divisão, quem vem é primeiro, depois soma ou subtração. Se eu tiver potência, eu realizo primeira potência. Então, eu tenho a multiplicação aqui, ó. Então, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Mais 10. Menos 8 mais 10 é igual a 2. Tranquilo? Vamos lá no exercício. Qual é o resultado? Letra D. Quer colocar isso no Excel para ver? Vamos lá, vamos ver se isso dá certo mesmo. Então, ele me dá assim, ó. A1 é igual a 2. Então, ó, A1 igual a 2. Aí ele me dá lá B1 igual a 3. Aí ele me dá lá C1 igual a 4. C1 igual a 4. Aí ele me dá D1 igual a 2 e E1 igual a 10. D1 igual a 2 e E1 igual a 10. Beleza? Foi o que ele me colocou. Aí ele me colocou agora a fórmula assim, ó. Máximo igual máximo de C1 até 1, C1, 2 pontos, E1, menos 2 vezes mínimo de C1 e E1. Menos 2 vezes mínimo de E1, ponto e vírgula, não, é C1 e E1. Então, ó, C1, ponto e vírgula, E1. Beleza? Então, o resultado que a gente fez na mão aqui, ó, que está aqui no bloco de notas, deu 2. Tem que dar 2, senão alguma coisa está errada. Resultado, 2. Tá vendo? Viu como é fácil? Então, o Excel ele é muito tranquilo.
Tá? Na dúvida, faz na mão, porque no Excel não dá pra gente estar vendo como é que ele chegou no resultado. O Excel mostra diretamente o resultado. Então, na dúvida, faz na mão para ver como chegou no resultado e depois faz, tá? Aqui a gente tem uma situação legal, ó. Ele diz assim, ó: avalie as células apresentadas A1 igual a 3, A2 igual a casa. Caramba! Ele manda somar um resultado que é de A1 até A4. Aqui onde está M5, tá? Desculpa, é A4, tá ok? Aonde está M5 não é M5, é A4. Teve erro de digitação na apostila. Então, ó, avalie as células apresentadas. A1 igual a 3, A2 igual a casa, A3 igual a 10 e A4 igual a 5. O resultado da função soma de A1 até A4. Cara, como é que eu vou somar alguma coisa que eu tenho uma palavra? Beleza. No Excel, quando eu tenho uma palavra entre aspas, ele identifica isso como um texto. Se ele identifica isso como um texto e eu mando somar esse texto, isso daqui tem valor 0. Então ele vai somar tudo normalmente. 3 mais 0 mais 10 mais 5, que dá 18. Se isso não tivesse dentro de aspas, isso ia dar erro de referência, ia ser a letra D, porque você está referenciando algo em uma fórmula que não existe. Mas como ele botou entre aspas e isso é identificado dentro de aspas, tudo que está dentro de aspas na fórmula como texto, então na realidade ele coloca isso como 0 e soma todo mundo. Somando todo mundo, letra C, que é 18. Tá ok? Fácil, fácil. 7, beleza, temos uma coisa nova aqui no Excel, que é o C. O C é uma fórmula condicional, tá ok? Então, toda vez que você tem duas opções, verdadeiro ou falso, você dentro do Excel tem que usar uma fórmula condicional. Ou seja, o que ele está dizendo? Quando escrevemos a função C, A7 menos A8 maior do que 10, apto, ponto e vírgula, inapto, na realidade ele está dizendo o seguinte: se A7 menos A8 for maior do que 10, o resultado tem que ser apto. Caso contrário, o resultado tem que ser inapto. Ou seja, só vai ser apto se tiver dentro desta condição. Que condição é essa? Maior do que 10. Se não tiver dentro dessa condição, ele vai ser inapto. Aí ele diz assim: e temos em A7 o valor 35. Qual deve ser o maior valor em A8 para que a resposta desta função seja apto? Muito fácil. Olha só, vamos botar isso aqui lá no Excel. Lá na planilha, no bloco de notas, para a gente ver melhor como é que se faz isso na mão. Então aqui, ó. A gente tem aqui, ó, quando escrevemos a função se A7 menos A8 maior do que 10, apto ou inapto, e temos em A7 35. Então ele diz o seguinte, ó, ele tem A7 aqui, ó, vou botar aqui, vale 35, tá? Então, A7 é igual a 35, beleza? Ele quer saber o seguinte: qual deve ser o maior valor em A8 para que a resposta da função seja apto? Ele não tem o valor de A8. A8, para ele, é igual interrogação, porque ele não sabe. Ele quer saber qual é o maior valor em A8 para que eu, diminuindo com 35, dê o resultado de apto. Muito fácil. Eu tenho duas formas de fazer isso se for na mão. No Excel ele vai te dar o resultado rapidinho, tá? E já te adianto que o resultado é 24, letra A. Se você fizer na mão, você tem duas formas de fazer, que é uma por função de x e a outra é por eliminação das alternativas. Se você não é bom em matemática e não sabe fazer função de x, vai pelo modo mais fácil, que é a eliminação das alternativas. Como? Eu pego 35 menos 24. 35 menos 24 dá quanto? 12. 12 é maior do que 10? É. Resultado apto. Beleza. Mas vamos fazer com todos os outros. 35 menos 35 é igual a quanto? 0. Não é maior do que 10. Então isso aqui está fora. Aí eu faço com a letra C. 35 menos 25 é igual a quanto? A 10. Ele não quer igual a 10, ele quer maior do que 10. Então também está fora. E a última é 35 menos 23, que é igual a quanto? A 11. Opa, 35 menos 23. Opa, desculpa aqui, ó, teve um erro meu. 11
e 12, tá? O certo é isso. Então, 35 menos 23 é 12, é maior do que 10, é. E agora, Talarico, eu tenho duas respostas, porque os dois deram maior do que 10? Não, porque aqui ó, tem uma interpretação, que ele me diz o seguinte: qual deve ser o maior valor colocado em A8 para que a resposta da função seja apta? Ele não pediu o maior resultado, ele pediu o maior valor colocado aqui em A8. Qual foi o maior valor que eu coloquei em A8? 24 ou 23? 24. Então, resposta certa, letra A, 24. Tranquilo? Mole, mole. Aqui é uma questão fácil, não tem cálculo nenhum, é só para trabalhar com máximo e mínimo. Nem vou fazer isso aqui, vou deixar para vocês mesmos estar fazendo, tá ok? Temos uma questão 9 aqui, que é mais questão de pergunta também, que eu vou deixar para vocês estar fazendo. Vou estar fazendo as questões mais complicadas do Excel em questão de fórmulas de cálculo. Aí eu tenho aqui ó, a questão 10, que é uma questão bastante chatinha de se fazer. É uma questão que caiu no concurso público e muita gente ficou reprovada por causa dessa questão. Vou colocar aqui a questão e a gente vai estar fazendo junto aqui, tá? Então olha só. E vou estar copiando aqui a tabela para que a gente venha ter uma visualização melhor. Aí. Que a tabela aqui não vai porque está em PDF. Mas não tem problema não. Vamos lá que a gente fica mudando aqui. Aí ele me diz o seguinte, ó, em relação à figura, o resultado correto para a expressão B2 mais B3... Primeiro, temos duas coisas novas aqui. Primeiro é o asterisco. Asterisco a gente sabe que dentro de uma fórmula do Excel é o quê? Quer dizer o quê? Quer dizer multiplicação. E média? A média, toda vez que eu tenho escrito média, é para tirar a média aritmética. Como é que eu tiro a média aritmética na matemática? Eu somo os números e divido pela quantidade de número que eu somei. Então, se eu tenho 10 números, vou somar 10 e dividir por 10. Se eu tenho 4 números, somo 4 números e divido por 4. Então, no Excel, ele faz a mesma coisa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é substituir isso pelos valores. Então, ele me diz lá, B2 vale, ó, aqui é A, B, C e D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, B2 vale aqui, ó, 20, tá ok? Então, eu tenho 20 mais B3, que é 10, vezes C2, que é 10. Tá ok? Dividido por 2, mais média de C3 até D3. Então, C3 ó, é aqui, ó. C é aqui, 1, 2, 3. Então, C3 é 9 e D3 é 6. Ele quer a média de C3, 9, até D3, que é 6. 9 até 6. Ou seja, a média é o somatório dos números dividindo pela quantidade. 9 mais 6, 15. 15 dividido por 2, 7,5. Agora, eu vou resolver o que está dentro do parênteses, tá ok? Ou seja, primeiro eu resolvo o quê? Multiplicação. Então, vai ficar 20 mais 10 vezes 10, 100. Dividido por 2, mais 7,5. Agora, eu vou fazer o somatório dentro do parênteses, que é 100 mais 20, vai dar 120. Dividido por 2, mais 7,5. 120 dividido por 2 é quanto? 60. Mais 7,5. 60 mais 7,5 é igual a 67,5. Resultado da expressão da fórmula aqui, ó. Resultado, letra E, 67,5. Tá ok? Então, fácil, fácil. Questão 11 é pergunta, não é cálculo, então sobre Excel é só você ler a apostila. A 12 também é uma pergunta, 13 é pergunta. A partir dali, ó, é tudo pergunta. As perguntas eu não vou estar fazendo, tá? Qualquer dúvida sobre as perguntas, vocês mandam pra gente por e-mail. E aí a gente vai tentar esclarecer. Eu vou estar fazendo aqui para você, na realidade, são os cálculos matemáticos. Então, tem aqui, ó, questão 20. Ele me diz o seguinte, ó, o valor que a célula B1 irá exibir se contiver a fórmula A1, chapeuzinho A2.
A1, chapeuzinho A2, chapeuzinho, toda vez que eu tenho dentro de uma fórmula, esse chapeuzinho do vovô significa potência, tá ok? Então ele quer 2, que é A1, elevado ao cubo. É isso daqui, ó. 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é igual a quanto? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Só na dúvida, eu vou botar isso aqui, tá bom? Só para você estar dando uma olhadinha. Então, ó, eu tenho aqui 2 e 3. E ele quer igual 2 chapeuzinho. 2 chapeuzinho 3, que é 2 ao cubo. Resultado, 8. Tá vendo aqui o resultado? Então, toda vez que eu tiver o chapeuzinho, eu tenho potência. Então, a 21 aqui também é tudo perguntas. Perguntas eu vou estar passando batido. Eu tenho aqui a 25, que é um cálculo. Aí ele fala assim, ó, assinale a opção que apresenta a fórmula que a célula 1 contém, sabendo que ela exibe o valor 5. Ou seja, ele me dá B1 como 12, B2 como 0 e B3 como 3. E ele quer saber qual das opções abaixo vai me retornar um valor 5. Muito fácil isso no Excel. Eu sei que se eu usar soma, toda vez que está escrito soma, eu vou somar. Então, se eu somar 12 com 0, vai dar 12, mais 3 vai dar 15. Está fora. Média é o quê? Eu somo os números e divido pela quantidade de número que eu somei. 12 mais 0, 12. Com mais 3, 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 exibiu o resultado 5? Sim. Então, o resultado, letra B. Tá? Ah, alguém pode se perguntar, e a letra C não é a mesma coisa? Não, a letra C não é a mesma coisa. Por que não é? Porque a letra C, como eu estou fora do parênteses, primeiro eu tenho que fazer o que a matemática diz? A divisão. Então vai ficar B1 mais B2 mais B3 dividido por 3, que vai ficar 12 mais 0 mais 3 dividido por 3, 1. E aí depois eu vou somar 12 mais 1, que vai dar 13. Então tá fora. Resposta certa, letra B. Aqui, ó. Tá ok? Aí temos aqui, ó, 27, que é um cálculo. Ele me dá aqui, ó, A1 mais A2 elevado a A3 vezes A4. Tá? Então eu vou botar isso aqui, ó. E depois a gente pode até levar isso para o Excel para você estar dando uma olhada melhor lá no Excel. Então aqui, ó. Ele me diz o seguinte, ó. Eu tenho aqui A1, que vale quanto? 1. Mais A2, que vale quanto? 2. Elevado a A3, que vale 3. Vezes A4, que vale 2. Tá? Então, agora, a primeira coisa que eu preciso fazer é resolver a potência. Se eu tenho potência, primeiro eu resolvo a potência. Então, ó, repito aqui, ó, 1 mais 2 ao cubo é 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. Lembrando que quando eu elevo, se for ao cubo, ao quadrado, ou à quarta, é ele vezes a quantidade que está elevada, e não ele vezes o número que está elevado, tá ok? Ou seja, não é 2 vezes 3, é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, dá 8, vezes 2. Agora eu faço primeiro o quê? Multiplicação. Então, vai ficar 1 mais 8 vezes 2 dá 16. 16 mais 1 é igual a 17. Letra A. Tá ok? Então, ó, na dúvida, se quiser fazer para ver como é que dá isso 17, é só levar isso para o Excel. Então, aqui, ó, vamos levar aqui rapidinho para o Excel. Aí ele coloca aqui, ó. A1 vale 1, 2, 3 e 2. Então, ó, fica 1, 2, 3 e 2. Beleza? E aí a fórmula é o seguinte. A1 mais A2 elevado a 3 vezes A4 é A1 mais A2 vezes A3 chapeuzinho A4. E desculpa, gente, deixa eu só apagar aqui, porque eu coloquei em local diferente, tá? Então calma aí. Deixa eu deletar aqui.
Então vamos lá. Ficou, 1, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3 e 2. 1, 2, 3 e 2. Agora sim, que eu botei os números em valores diferentes, nas células diferentes. Então vai ficar A1 mais A2 elevado a 3 vezes A4. A1 mais A2 vezes A3 elevado a A4. Tá ok? Vezes A3 elevado a A4. Então, ó. Opa. Calma aí, vamos lá. Teve alguma coisa que eu botei errado aqui. 1, 2, 3 e 2. 1, 2, 3 e 2. Vamos ver a fórmula. A1 mais A2. A1 mais A2 elevado a A3. Elevado a A3 vezes A4. Agora sim. Resultado, ó, 17, como a gente achou exatamente aqui, tá bom? E aqui embaixo, eu tenho aqui, ó, muito fácil, tá? Que é outro cálculo, mas muito rápido e fácil de se fazer esse, tá? Isso foi questão de prova também, deixa eu só apagar aqui. Aí ele diz assim o seguinte, ó. Ele diz A1 vezes 12%. Ou seja, ele me dá o valor de A1. O valor de A1 é 100. Então é como se fosse assim, ó. A1 é igual a 100, beleza? Então, a fórmula que ele me deu é A1 vezes 12%. Como é que eu faço conta de porcentagem na matemática? Que é 100, que é o A1, vezes 12 dividido por 100. Simplifico cortando os zeros, esse com esse, que vai ficar 12 vezes 1, que o resultado é 1. Que o resultado é 12, desculpa. 12 vezes 1, 12. Aqui, ó, letra C. Tá ok? Então, resposta certa, letra C. E aqui, que não é um cálculo também, é uma pergunta sobre endereço absoluto. Ele pergunta onde está o endereço absoluto. Lembrando que na apostila ela é bem clara sobre isso. O endereço absoluto é onde eu não posso estar alterando a célula. E o símbolo do endereço absoluto é o cifrão. Então, onde tiver cifrão é endereço absoluto. Letra C, tá? Então, essa aqui foi uma breve aula de Excel básico do EAD ESAP. Se você quiser uma aula mais aprofundada, pode estar nos contatando. A gente tem aulas mais avançadas, tá? Para você trabalhar, para você brincar. As nossas aulas agora estão sendo as aulas de informática básica e logo mais para frente a gente vai estar tendo outros tipos de aula também, tá? Então, logo em seguida teremos outras disciplinas, o pessoal que vai fazer aí também IAGS, prova para aeronáutica, prova para marinha, a gente vai estar colocando também conteúdo da informática. Qualquer dúvida, qualquer opinião, qualquer sugestão, entre em contato com a gente, www.iesap.com.br, tá? Ou www.eadiesap.com.br, ou para falar com a gente através do telefone 21 2510 38 47 ou através do e-mail que é talarico@iesap.com.br e ti@iesap.com.br. Tá ok, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula básica do curso de Excel básico. A gente já tem aí também já lançado o vídeo aula do BR Office Writer básico. Vamos estar lançando todo o pacote BR Office, vamos estar lançando também o pacote Office agora também com Word, com PowerPoint, vamos estar lançando do BR Office o Calc, o Impress, e também a gente vai estar lançando logo em seguida algumas matérias mais avançadas para o nível técnico, como análise de sistema. Vamos estar lançando outros tipos de matérias aí, tá? Acompanhe a gente e qualquer coisa, entre em contato conosco, e não esquecendo de curtir a nossa página lá no Facebook, tá ok? Muito obrigado pela presença e que vocês tenham bom proveito da matéria.